É tão crítica a situação da saúde no Brasil que, se nós perguntássemos agora aos nossos telespectadores, provavelmente 90% não saberiam quem é o ministro da Saúde. Nós estamos discutindo agora aqui. Agenor Alves da Silva. Quantas pessoas já ouviram falar nesse nome? Bom, nós estamos hoje revendo aqui a terrível situação da saúde pública no Brasil. Isto é, principalmente o sistema hospitalar. Doutora Maria Rita, vice-presidente do Sindicato Médico. Essa é a realidade que vivemos. Quando denunciamos, né, os pacientes sem acesso, aqueles pacientes, como conversávamos aqui, que precisam de um atendimento, cirurgias urológicas, por exemplo, ficam meses com bolsas de urina penduradas na cintura porque não têm acesso ao atendimento. Ficam quanto tempo esperando? Vários meses. Que coisa triste, vários né? meses e trocam as suas sondas de 20 ou 30 em 30 dias. Então são situações importantes que dão infecções, enfim, e normalmente não são pessoas jovens, então já tem outras comorbidades, e isso a gente se depara cotidianamente no nosso trabalho. Então são situações graves, importantíssimas, e que no interior são mais graves ainda. Então até nós entendemos que, se por um lado, né, condenamos o que se chama de ambulância terapia, por outro nós sabemos a situação de precariedade que vivem os profissionais da saúde, que vivem os médicos que trabalham nos hospitais, que não sabem se acompanham um paciente até Porto Alegre ou se ficam atendendo os outros pacientes graves que tem no seu hospital. Então é uma situação de calamidade pública que se vive mesmo, e agora aparece de maneira mais clara quando os hospitais não têm mais o que, da onde se livrar desse tipo de problema. Há anos já nós denunciamos que este rei está nu e só não enxerga quem não deseja enxergar. Então é a realidade que se vive, e só com mudanças fundamentais, mudanças estruturais na organização da saúde no nosso país é que as coisas podem ter chance de melhoria. E na verdade é esse nosso povo sofrido, é o nosso povo que não tem plano de saúde, é esse que precisa do Sistema Único de Saúde. Qual é o percentual de brasileiros que têm plano de saúde, tem ideia? 40%, se não me engano. Chega bastante até, então. Sim, 40% dos brasileiros têm plano de saúde. Mas deve haver diferenças regionais. Tem em torno de 40 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. 40 milhões. Já foi maior e também já foi menor. Mas tem em torno de 40 milhões hoje. Mas deve ser diversificado. Rio Grande do Sul, Paraná deve ter mais do que Alagoas ou Piauí. Sem dúvida. E tem diferenças até entre os planos de saúde. Alguns, a pessoa não tem direito à internação, ou não tem direito a uma internação que seja de urgência, ou às vezes tem só direito à urgência e não tem direito a uma internação programada e assim por diante. Então são situações muito graves e que só com mudanças, né, como se tem proposto por aí, é que as coisas podem de alguma maneira modificar. Bom, o doutor Eduardo Elsad, que aqui representa a Secretaria Municipal da Saúde, que já apresentou alguns números alarmantes há pouco, durante o intervalo apresentou outros, como, por exemplo, e eu gostaria que tanto ele como o professor Leonildo, mas que o Tribunal de Contas da União teria constatado o uso de 2 bilhões de reais desviados da saúde para o Bolsa Família. Isso foi um apontamento real do Tribunal de Contas, coisa que não nos surpreende por conhecer o sistema, né, mas ao mesmo tempo nos deixa numa situação no mínimo de desconforto, porque caso isso acontecesse com qualquer prefeito, né, no estado do Rio Grande do Sul, certamente haveria um processo e talvez até a cassação do prefeito. Ou de um secretário de saúde que deixa de investir recursos vitais para a saúde da população. E a nível estadual e a nível federal parece que as coisas são muito mais difíceis nesse âmbito jurídico de responsabilidade de um ente público. Eu acho que o município de Porto Alegre pode falar isso de frente para os hospitais, e acho que a gente ter condições de estar numa mesa e poder debater com representantes da FAMURS, do Sindicato Médico, dos hospitais, nos dá
nos dá a tranquilidade de poder dizer à população que, na medida em que a gente não nega os problemas que existem, não negamos os problemas que existem em Porto Alegre, de ainda haver pessoas na fila, acreditamos que já resolvemos vários dos problemas, os mutirões de cirurgia não são uma política ideal, não é a política organizada de resolver os problemas do sistema, mas é uma política emergencial, mutirão de consultas, onde atendemos já mais de 40 mil pessoas, algumas que estavam na fila há 4, 5 anos. É uma situação emergencial, para isso contamos com a parceria da Santa Casa. A Santa Casa, alguns hospitais até em dificuldades financeiras, abriram as portas para atender pessoas de graça. O mutirão de consultas, por exemplo, foi feito em parceria com os hospitais a Santa Casa, os hospitais todos de Porto Alegre, Parque Belém, Banco de Olhos, próprio Mãe de Deus, praticamente toda a rede hospitalar, o sistema Unimed. Porque a gente cobra muito, doutor Eduardo, a gente cobra muito quando as pessoas reclamam e as filas durante a intempérie e a demora no atendimento e as fichas, a gente cobra muito daquele posto de saúde ou daquele hospital, quando a gente ignora os problemas que estão por trás daquele sofrimento das pessoas, que estão os hospitais falindo, os empregados não tendo nem o recolhimento de fundo de garantia, os médicos mal pagos. Exatamente. E eu garanto, Lazier, porque eu acho que aqui eu meio que também falo em nome dos secretários, até porque participo de uma entidade parceira da FAMURS, que é a CEDISA, que é a Associação dos Secretários de Saúde. Nenhum secretário de saúde é imune a essa realidade. Na realidade, o secretário de saúde e o prefeito, principalmente os do interior, são os verdadeiros sustentáculos do sistema, porque é a eles que o paciente recorre no final de semana, de noite. É a eles que é jogada toda essa parcela de responsabilidade, e são os municípios que sustentam o sistema de saúde, porque são os que realmente colocam as verbas, os que socorrem os hospitais na hora da dificuldade, os que colocam mais verbas do que recebem do sistema de saúde. E essa é uma realidade que é no país inteiro. Nós estamos vendo a realidade, pega as reportagens do Rio de Janeiro, se vê pacientes no chão, e a situação dos hospitais do Rio de Janeiro, a situação dos hospitais do Espírito Santo e de vários locais do país. Acho que essa é uma discussão nacional, essa é uma discussão já extremamente atrasada. A situação dos hospitais e dos municípios em gestão plena e dos municípios do interior do estado. Eu sou um dos que critico até o uso do termo de ambulância terapia, porque se joga para os municípios do interior uma responsabilidade que eles não têm. Se joga para os municípios, até Porto Alegre usou esse tipo de situação para justificar os seus problemas, quando ela é real. Porto Alegre recebe verbas por ser uma cidade que recebe e que dá retaguarda em alta complexidade aos municípios do interior, e assim nos consideramos. Então, a responsabilidade não é dos municípios do interior por mandarem pacientes, porque os pacientes têm que vir a Porto Alegre. Nós somos parceiros nessa luta dos municípios para a recuperação do sistema de saúde, para a recuperação dos hospitais, para que se consiga reativar o setor saúde no interior do estado. E os pacientes que puderem ser tratados no interior, assim sejam, e venham para Porto Alegre. Os pacientes que precisem de um nível de complexidade maior, numa Santa Casa, num hospital de clínicas, que assim o sistema deve ser organizado. Deixa eu fazer um intervalo para partirmos para o bloco final. E vou lhe pedir, doutor Júlio, que no bloco final o senhor dê uma palavrinha sobre a CPMF, a quantas anda a distribuição desta contribuição que foi criada para isso, e hoje a gente não sabe em quanto ela socorre o sistema hospitalar. Voltamos.